Então, galera, este é um vídeo que eu tava prometendo pra vocês já faz algum tempo. Eu prometi semana passada analisar as fotografias de vocês e eu recebi algumas fotografias de arquitetura interiores que era o tema desta análise de fotografias, e eu recebi umas fotografias bem profissionais, umas mais amadoras, umas fotos muito legais. E eu acho que vai dar uma boa análise aqui de fotografias para vocês acompanharem. Eu vou estar aqui com o OBS, que é o programa aqui que eu analiso minha tela, vou editar essas fotografias no Lightroom. Assim, já faz uns 5, 6 dias que eu não olho as fotografias, então vai ser bem espontânea a minha análise das fotografias e o que pode ser melhorado nelas para torná-las um pouco mais interessantes, certo? Essa que vai ser a ideia desta análise de hoje. Então fica ligado aí, vamos ver no que dá esse vídeo. Eu já tenho todas as fotografias colocadas aqui para serem analisadas, certo? Vou começar com a primeira fotografia do Cariú. Ele me mandou uma fotografia bem pequenininha, né? Você pode ver que ela já está em 1 por 1. Aqui ela ficou só esse tamanho, então ela realmente tá bem pequenininha. Vai ser um pouco difícil de editar essa fotografia. Mas sim, a primeira coisa que salta aos meus olhos é que ela tá bem escura, né? Você vê o histograma aqui, ó, ela tá basicamente tudo aqui nos pretos, né? E tem uma parte que a lâmpada que tá estourada aqui em cima, né? Então, se eu tentar abrir a sombra, o que acontece? Ela tem um pouco de qualidade. Você vê ali, ó, que eu consigo alguns detalhes na sombra, certo? Vou até aumentar aqui. Eu consigo alguns detalhes nas sombras, ó, assim era o original. Então, eu abriria um pouco as sombras aqui, certo? Você vê que cria um pouco de ruído, obviamente, né? Mas isso pode ser depois reduzido um pouco. Você vê que a foto está bem alinhada. Se você está em dúvida se está alinhado, você clica aqui nesse ícone aqui de sobreposição de corte. Você vê essa linha do teto aqui, ó. Você vê que não está perfeitamente alinhado, certo? Você quer essa linha do teto bem alinhada. Então o que você faz? Você clica aqui em ferramenta da régua, seleciona aqui o começo da linha e acompanha ela aqui, ó, bem certinho. Ó, você vê que a foto girou um pouquinho. Então agora realmente ela tá alinhada, o teto ele tá na linha horizontal aqui. Isso, essa ferramenta te garante isso, certo? Você vê que a fotografia tem pouca distorção. Essa fotografia foi feita provavelmente com uma lente 35, 50 milímetros mais ou menos, eu imagino, talvez um pouco mais. Então você vê que as janelas aqui estão bem retinhas, não tem distorção. Ela era assim, você vê que está um pouquinho, ela deu uma giradinha. Eu abriria um pouco as sombras aqui, né? Poderia diminuir um pouco o realce. Vai ficar estranho, porque realmente você não tem detalhes ali na lâmpada, então o melhor é deixar ela estourada mesmo, para parecer que foi intencional, digamos. Mas assim, realmente teria que melhorar a composição. Isso aqui tá chamando muita atenção na fotografia, né? Você quer dar atenção aos prédios aqui. Você vê que tem uma árvore aqui, provavelmente cortando o prédio, que talvez valesse a pena você tirar essa árvore daqui e mostrar o prédio. Na edição, né? Com uma edição bem detalhada, você consegue tirar isso aqui e reconstruir o prédio, digamos. Então era isso para a primeira fotografia. Essa fotografia aqui foi a Karina, é isso? É, a tua logomarca aqui seria interessante ficar um pouco mais legível, digamos, eu acharia. Mas vamos lá, o que eu analiso desta fotografia? Ela novamente está com uma resolução bem baixa, vocês veem isso, né? Não tá o ideal, mas você vê que ela tá com pouca distorção, esta fotografia. Não tem os metadados da fotografia, mas ela provavelmente foi tirada com uma lente 35mm em full frame, mais ou menos, acredito eu. Não é bem grande angular, então você tem pouca distorção. Você vê aqui, ó, se eu vou na revelação, para você ver a distorção, você faz como? Você vem aqui em correções de lente, e aí você clica aqui, ó, na distorção, ó. Aqui você consegue ver se ela tá bem alinhadinha, e você consegue ver se tem distorção. Você vê que as linhas, elas acompanham a fotografia, então ela tá perfeitamente alinhada, essa fotografia. E tem zero distorção pelo que eu consigo observar aqui. Então, tá bem legal. Assim, tá um pouco, digamos,
poluído, tem muita informação nessa fotografia, né? Você poderia tentar retirar algumas coisas. O que que eu percebo, por exemplo? Isso aqui é um detalhe que você não precisa na fotografia, certo? Tem muita informação, você tem a recepção, você tem aqui, parece ser um local de manicure, né? Você tem aqui as cadeiras onde vai ser feita a manicure, aqui mais cadeiras e tal. Então, se você puder tirar alguns detalhes que não são relevantes, por exemplo, aqui aparece a câmera aqui, ó, você poderia tirar isso aqui, certo? Isso aqui atrás do monitor, deixa tudo preto, ficaria melhor. Isso aqui que está aparecendo aqui, ó, também poderia ser retirado, certo? Isso aqui, por exemplo, aqui em cima também não tem necessidade, poderia ser retirado. Essas marcas aqui, ó, no ar-condicionado. A lâmpada aqui, ela tá sem lâmpada ou tá queimada, então seria interessante você copiar aqui a iluminação da outra lâmpada e colocar em cima aqui. Mas é isso, eu gostei muito da fotografia, eu acho que é uma fotografia profissional, ela passa qualidade para o cliente, tenho certeza que o cliente gostou muito da fotografia. Você não tem color cast, você vê que o teto aqui está bem branco, provavelmente foi utilizado aqui somente a luz ambiente, acredito eu. Mas ficou muito bom, parece que as cores estão bem controladas, não tem muitas cores diferentes lançadas na parede que é um pouquinho amarela, né? Da mesma fotógrafa, outra perspectiva, né? Antes ela estava aqui, agora ela fez daqui. Essa fotografia aqui não me agrada tanto o enquadramento, eu gostei mais da outra. Por quê? Aqui você vê que você está levemente apontando a câmera para a direita, em direção à recepção. E assim, na fotografia de interiores vale mais a pena ou você enfrentar o ambiente reto, de forma reta, ou angular realmente em 45 graus. Aqui você está no meio termo, assim, você não se decidiu se você queria fazer a fotografia reta do ambiente ou angulada em 45 graus. Então, me parece que a outra fotografia que você fez reta com o ambiente ficou mais legal. Então, eu teria feito reta também, ou angulado mais em direção aqui às mesas de manicure. Aqui a gente já vê um pouco mais de problemas de iluminação. Se você analisar aqui, ó, isso aqui tudo, isso aqui não faz parte do móvel, provavelmente. Foi algum reflexo, não sei se foi um reflexo do flash, o que aconteceu aqui, mas isso aqui não poderia acontecer. Você teria que deixar a iluminação, o móvel sem essas marcas, certo? Aqui, por exemplo, esse negócio do adoçante aqui, isso aqui tudo teria que ter sido retirado lá na hora, eu acho. Você pode mostrar que tem um café aqui, por exemplo, que é interessante, mas podia ter menos elementos. Você podia deixar só 2 xícaras aqui, por exemplo. Você já ia passar a ideia que tem café lá para o cliente tomar, entende? Não precisa mostrar tudo isso aqui, toda essa parafernália para o café. Isso aqui também tá aparecendo, não sei porquê. Esse móvel, você vê, ele não ficou muito legal, que além de ter ficado desfocado, você não sabe exatamente o que é. Então é uma grande parte da sua fotografia aqui que está sendo tomada por um elemento estranho, digamos. Acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Novamente, a câmera estava bem alinhada, você tem pouca distorção, as linhas verticais estão verticais, as linhas horizontais estão horizontais. Então, parabéns, isso já é bem difícil de fazer. Você fez muito bem. Essa aqui, então, essa aqui eu sei de quem que é, vocês devem saber também que é do Andrei do Back to Basics. Eu pedi para ele mandar uma fotografia do estúdio dele, né? E assim, dá pra ver que ele fez a fotografia realmente para mostrar lá o que ele tem dentro do estúdio, certo? Eu não sei com que lente que lente que ele utilizou aqui, eu não tenho como ver aqui, não mostra, mas provavelmente foi uma olho de peixe. Eu sei que ele tem uma olho de peixe, aí você vê que ela distorce bastante, né? Olha só o chão aqui dele como tá distorcido, tá curvado, né? Aqui, ó, a parede também tá bem curvada, certo? Então esse aqui é um tipo de fotografia que tem o seu espaço. Em raras ocasiões você pode usar um negócio assim, que você quer realmente mostrar aquele ângulo que só a olho de peixe consegue te mostrar, certo? Mas é bem raro, sim, certo? Eu vejo alguns elementos aqui no piso que me fazem pensar que essa fotografia foi composta. Será que foi assim, André? Você utilizou o celular e fez um panorama? Olha isso aqui não pode ser. Você vê que é algum defeito na composição das imagens. Então talvez não tenha sido feita essa fotografia com uma olho de peixe, tenha sido feita com o celular
fazendo um panorama, né? E aí ele cria esse efeito mesmo olho de peixe, que faz esse tipo de coisa, ó. Você vê aqui que ele não conseguiu juntar as imagens de forma perfeita, certo? E assim, eu já estive lá na casa dele e assim, tá um pouco amarelado, certo? O teto lá, se não me engano, ele é branco. Então, o que você pode fazer para corrigir o controle de brancos? Claro que a gente tá em JPEG aqui, mas vamos ver o que dá. Eu clico aqui e clico aqui para ser branco, certo? Então, o teto agora, onde que eu cliquei, fica perfeitamente branco. Você vê que ficou um pouco roxo, né? Porque o JPEG realmente tem limitações. Então, eu vou diminuir um pouco o roxo aqui, né? Assim ficou menos esverdeado, digamos, a iluminação e um pouquinho mais neutro. E o que pode ser feito da distorção? Vou mostrar para vocês. Isso aqui, por exemplo, esse negocinho aqui, ele corrige a sua distorção, certo? Olha, você pode fazer no olho mesmo, ó. Mas ó, você vê que tem limitações. Por exemplo, o que te demonstra que não tem mais distorção? Aqui, tá vendo o palanquezinho aqui, ó? Ele tá reto agora, olha como ele era antes. Ele era bem curvado, certo? Mas esse aqui é bem curvado e ele não vai, ó. Põe em 100 aqui e mesmo assim ele não consegue corrigir. Mas ó, você vê que fica razoavelmente melhor a distorção, mas tá no máximo aqui, então você realmente está forçando aqui a barra da distorção, certo? Você vê que era assim e ficou assim. Você corrigiu um pouco da distorção. O ideal realmente seria usar uma lente grande angular. Ele fez a fotografia razoavelmente alinhada, ela tá bem centralizada aqui. Mas claro, tem muita distorção, então dá para melhorar, Andrei, dá para melhorar bastante. Agora vamos numas fotografias aqui do Guilherme. Ele é um fotógrafo de interiores, aí você vê que o padrão da fotografia dele é muito boa. Ele fez umas fotografias aqui de uma clínica e eu sei que ele utiliza Canon 10 por 18mm numa T5i, que é um conjunto bem legal assim para esse tipo de fotografia. Você vê que a fotografia dele não tem distorção, tá bem alinhado. Eu gostei da composição, da forma como foi feita aqui. Eu acho que eu teria baixado um pouquinho mais a câmera para pegar um pouquinho menos do teto, que é essa parte aqui que não é interessante, e pegar o final da cadeira aqui, sabe? Eu acho que é mais interessante você mostrar o piso do que o teto, né? Pelo que eu observo. Claro que você não poderia baixar tanto que você não vê aqui a superfície da mesa. Você tem que ter a tridimensionalidade ali. Então, se você baixasse um pouquinho mais, você ainda ia ver a mesa, você ia ver todos os elementos em cima da mesa e você ia ver tudo isso aqui. E além disso, você ia ver o final aqui da cadeira, que eu acho que seria mais interessante. Olha, você vê que ele fez um recorte aqui, colocou uma imagem no computador. Talvez pudesse tirar aqui alguns elementos, só eu tiraria para não ser fatores que distraem, né, a visão do seu cliente, né? Eu teria feito isso, talvez. Aqui tem um detalhezinho no piso, por exemplo, que eu também tiraria isso aqui, claro. E assim, eu gostei muito do efeito bem esbranquiçado, assim, dá uma estética de ser limpo, né, que você quer nesse tipo de fotografia. Ele provavelmente retirou a cor aqui das paredes. Eu acho que ficou bem branco, não dá pra dizer que ficou assim artificial, porque realmente é esse tipo de aspecto que você quer num hospital, numa clínica. Se fosse para uma casa, eu diria que você tirou muita cor, sabe? Porque sempre vai ter um color cast e você tem que deixar um pouquinho desse color cast ali, porque se você não deixa, realmente pode ficar um pouco estranho. Para ver se está realmente alinhada a fotografia, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui na distorção e vê se está alinhado. Olha como o quadro ali está bem alinhado, como ele vai vertical, certo? Tudo está bem certinho. Outra coisa que você poderia tirar, que eu acho que não afetaria, é isso aqui, ó, esse fio aqui. Tira isso aqui, né? Esse fio não precisava aparecer aqui, certo? Acho que valeria a pena você tirar isso. E assim, Guilherme, nas tuas sombras aqui você vê que você criou um pouco de textura. Eu não sei se isso é por você ter adicionado muita nitidez na fotografia e não ter utilizado a máscara para tirar dos detalhes. O que eu digo é isso aqui, ó.
Deixa eu te mostrar. Quando você vem aqui na nitidez, né, você pode adicionar nitidez, mas você tem a máscara aqui, se você segura Alt, você consegue ver onde que vai ser aplicada, certo? Ó, as partes brancas são aplicadas, né? Talvez você tenha aplicado nitidez e não tenha diminuído aqui a máscara, e aí você acabou aplicando em regiões que não tem nitidez, que não deveriam ter, certo? Então, talvez isso tenha ocasionado esse efeito aqui que você está vendo, de um pouco de ruído aqui. Isso aqui me parece realmente que é nitidez adicionada excessivamente. Então era isso. A foto está muito legal, muito boa mesmo. Vamos para a próxima. Outra foto do Guilherme aqui. Vamos lá. O que eu vejo nessa fotografia? Assim, você vê que a composição dele é muito boa. Ela tá um pouquinho desalinhada aqui, ó. Você vê que o quadro não tá bem alinhado com o frame, certo? Você tá vendo que tá um pouquinho convergente. Então, o que você pode fazer? Será que isso é um efeito, é um problema de distorção? Vamos ver. Ó, você corta um pouquinho a imagem, mas você vê que já alinhou um pouquinho mais aqui os quadros, certo? Só que eu tô vendo que aí a porta, essa porta aqui também não tá bem reta, ela tá um pouquinho abaulada aqui. E é bem no sentido contrário, ó. Você vê que se eu fizer esse tipo de correção, agora a porta tá menos abaulada, certo? E o quadro aqui tá um pouquinho torto ainda. Mas isso aqui dá para relevar, digamos. Agora, o que poderia ter sido feito nesta fotografia? Você quer um ambiente realmente bem iluminado para escritório, obviamente, certo? Para consultório, aliás. E você vê, por exemplo, que esta área aqui está escura, certo? Aqui em cima. E você provavelmente não utilizou um flash aqui em cima. O que daria para ter sido feito é fazer essa fotografia aqui e botar um flash lá em cima, iluminando lá em cima, e você ia ter o ambiente bem claro no andar de cima também. Isso teria sido bem legal você ter feito. Agora, se você tentar fazer na edição, por exemplo, você vai perder muita nitidez. Olha só como... Tá claro que está no máximo aqui, mas digamos que eu aumente um pouquinho, certo? Você pode fazer um pouco assim, né? Certo? Essa escada tá um pouquinho escura que não me agrada, certo? Então, eu tiraria um pouco da saturação lá em cima, também azulado, né? Assim. Então, sim, melhora um pouco, certo? Ó, como tava mais escuro. Ficou um pouquinho melhor. Mas claro, se você tivesse feito com um flash lá, teria ficado mais interessante. E, obviamente, esses detalhes, por exemplo, área restrita, tiraria, masculino, tiraria, esse negocinho em cima aqui da água, tiraria, essa tomada atrás do café, todos os elementos que não agregam, você exclui, assim, todas essas etiquetas, deixa o mais clean possível. Isso aqui também, o extintor de incêndio eu também tiraria. Não tem sentido ele aparecer. Olha como o vermelho chama atenção aqui nessa fotografia, como ele destoa do restante, né? Guilherme, tuas fotografias estão muito boas, parabéns, estão bem legais mesmo. Mais uma do Guilherme aqui. Acho que é a última, são 3, né? Ó, essa fotografia das 3 que ele mandou pra mim é a melhor, digamos, a mais legal. Eu gostei da composição por trás da mesa. É um pouco diferente do esperado, né? De você mostrar a partir da porta. Eu gostei dessa composição que ele fez. E dos elementos na mesa, eu acho que eles estão bem compostos, bem dispostos, digamos. A cadeira, assim, não alinhada com a mesa, ficou bem legal, bem despojado, bem legal mesmo. Eu teria feito o quê? Eu teria tirado essa lixeira aqui que tá aparecendo. Você não agrega nada mostrando que tem uma lixeira aqui, não vale a pena. Olha como você adicionou essa nitidez excessiva, Guilherme. Eu acho que você tem que maneirar um pouco na nitidez, porque isso aqui não é ruído, não é o efeito do ruído, isso aqui me parece efeito da nitidez exagerada. Isso aqui tá torto, né? É do próprio móvel e tá torto. Eu tiraria isso aqui, tiraria a sombra, deixaria sem. Né? Você não quer nada torto na sua fotografia, certo? Aqui em cima, isso aqui tudo você acha que deveria ter tirado. É muito fio, muita
muito desorganizado. E da mesma forma eu teria baixado um pouquinho mais a câmera. Eu acho que você pegou muito teto aqui, podia ter pego um pouquinho mais da mesa aqui, do piso, ficaria mais legal. Claro que você não pode, você tá meio no limite aqui por causa desta pia aqui. Você não pode baixar muito ao ponto de essa pia ficar 2D, você não vê a superfície em cima. Então você teria que baixar um pouquinho mais, mas cuidando aqui a pia, para você conseguir ver a superfície superior dela. Isso é bem importante também. Eu gostei aqui do recorte com a Felismed, ficou muito bom. Tiraria novamente a marca aqui, esses detalhes que distraem o observador da fotografia, mas a fotografia tá excelente, parabéns. Aqui a gente tem mais uma fotografia da Karina. Eu gostei muito dessa fotografia, achei, bem legal. Acredito que seja daquele mesmo estúdio de beleza, né, de manicure. Eu gostei porque você conseguiu fazer uma fotografia bem original, sem ser uma grande angular, né? As fotografias aqui do Guilherme são excelentes e ele utilizou bastante a grande angular para realmente mostrar o ambiente, né? A Karina aqui, ela tem um estilo mais de mostrar os detalhes, mais fechado, assim. Eu gostei também, eu acho que esse tipo de fotografia é muito legal. E é difícil você conseguir ângulos bons com lentes não tão grande angulares. Eu realmente tenho dificuldade em fazer isso e me impressiona quando eu vejo alguém que faz isso bem. Então eu gostei da composição que você fez aqui. Eu acho que está um pouquinho desalinhada aqui a cortina. Ó, você vê aqui como ela está um pouco caindo aqui, certo? Então você teria que pegar aqui a ferramenta de alinhar, botar bem alinhada com a cortina, certo? Agora a cortina aqui está alinhada, tá na horizontal, certo? Você vê que já ficou um pouquinho menos curvada, a fotografia ficou mais interessante. Agora, o que mais poderia ser feito? A sua ideia aqui era mostrar realmente estas poltronas aqui, o espelho, como é que vai ser o tratamento da pessoa. O que não está agregando a fotografia é esta poltrona. Então, o ideal era você ter observado isso lá na hora, ver que a poltrona aqui, ela não tem lugar aqui nessa fotografia, certo? Mas, claro que você pode fazer essa edição no Photoshop, né? Eu faria no Photoshop de tirar aqui essa poltrona. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, vai tornar a sua fotografia ainda melhor. Assim, você vai ver que o fato de essa poltrona aqui estar desfocada, ela não me incomoda, porque ela conduz o olhar do observador até nessas 3 poltronas, né? Então você vê a primeira aqui, talvez se você pudesse ter visto aqui o apoio de braço dessa poltrona, teria sido mais legal ainda, né? Porque aí realmente você vai dar uma continuidade. A gente só vê essa parte dessa poltrona. Se pudesse ver um pouquinho mais para entender mesmo que é a outra poltrona, teria ficado mais legal. Esse elemento aqui você deveria ter tirado, né? Acho que não vale a pena mostrar. Esses galhos aqui que estão aparecendo no reflexo também eu tiraria. Dá para tirar aqui o reflexo da flor aqui, ó. Ninguém vai perceber que está faltando reflexo aqui. Você vai ter uma imagem mais limpa. Então, não me preocuparia com isso, tiraria. É basicamente isso, mas gostei muito dessa fotografia, parabéns. Vamos lá, agora a gente tem outra fotografia. Eu não lembro, é o CT Selig, eu não sei quem que é, mas depois deixa aí nos comentários se vocês curtiram a análise que eu fiz das fotografias de vocês, tá? Você vê essa fotografia aqui também, ela não foi feita com uma ultra grande angular, ela tem uma distância focal assim, deve ser uns 24 milímetros em full frame mais ou menos. E o que você observa? Foi feito certamente essa fotografia somente com luz ambiente. E qual que é o problema de você fazer fotografia só com luz ambiente? Você tem o color cast, como eu falei. Você vê que essa área aqui ela parece estar bem neutra, a iluminação, o controle de branco está correto, mas esta área aqui e esta área aqui estão fora, certo? O problema disso é causado pela iluminação interna, certo? E você não ter utilizado o flash para controlar esse color cast. Então você vê que o branco aqui, que deveria ser branco, ele está bem amarelado, certo? Se eu tentar corrigir o branco aqui, digamos, certo? Ficou branco agora, só que como tinha regiões que estavam bem expostas, essas regiões ficaram bem azuladas. Então é complicado, eu posso corrigir uma área aqui, tirar o color cast, mas a outra vai ficar azulada. Então a única forma de você fazer isso realmente bem é utilizando o flash,
misturado com a luz ambiente. Para esse tipo de ambiente você precisa fazer isso e você vai ter resultados bem melhores, certo? Então não vou fazer essa correção, vou deixar na coloração que estava antes. Mas eu gostei assim da disposição dos elementos, eu achei que ficou legal. Eu gostei do enquadramento que você fez, acho que mostra a cozinha, que mostra a sala e ficou bem interessante. A única questão realmente é você controlar melhor o color cast, certo? Essa parte realmente deixou a desejar. E eu acho que você apontou essa câmera um pouquinho para baixo, certo? Você vê que está um pouquinho para baixo. O que você pode fazer? Na vertical aqui, ó, você consegue endireitar. Provavelmente você não fez essa fotografia em um tripé, certo? Você tá com uma distorção aqui bem estranha, porque se eu corrijo aqui, por exemplo, eu corrigi aqui, agora isso aqui tá vertical, mas isso aqui realmente ficou bem angulado. Então você tá com uma distorção bem estranha aqui, que seria um pouquinho mais complexo de conseguir corrigir isso, certo? Então, teria que observar, teria que tentar ver o que deu de errado aí quando você tirou a fotografia para ter criado esse tipo de distorção estranha, porque aqui está alinhado agora e aqui está totalmente convergente. Então, teria que observar isso. Mas fora a distorção e o colorcast tá bem legal. Olha só que bela fotografia aqui do CT Selig também. Eu curti muito essa fotografia, eu achei genial, achei muito legal. Você ter aqui o detalhe perfeito aqui da garrafa e ela ir se desfazendo em bokeh, assim, né? Tipo, que você não consegue diferenciar nada. Me agradou muito essa fotografia, achei uma fotografia excelente de detalhes. Nesse tipo de fotografia você não precisa usar o flash, né? Eu achei que ficou bem legal a forma como ela está disposta. Claro que, assim, se você pudesse ter preenchido talvez aqui com outras garrafas, pelo menos no início aqui, para ter um padrão, você vê que a linha aqui, ó, que está em foco realmente, ela tá faltando uma garrafa. Eu não sei, eu acho que talvez fosse ficar mais interessante. Você até poderia colocar no Photoshop depois, né? Colocar outra ali. Então, mas eu gostei muito da fotografia. Temos mais uma fotografia aqui do CT Selig. Ó, você vê que ele tem um ambiente aqui bem legal, bem bonito. E esta fotografia aqui me parece estar bem mais neutra a iluminação. Eu gostei da tonalidade do piso aqui, como foi iluminado. As lâmpadas aqui, ó, fez aquele starburst que se chama, que é esses pontas aqui que faz da iluminação. Ficou bem legal. Normalmente isso aqui acontece quando a sua lente está fechada. Por exemplo, ele deve ter feito essa foto em f8, f11. Se você está totalmente com ela aberta, ela não cria esses starbursts. Então isso é mais um motivo para você fechar sua lente na fotografia de interiores. A iluminação, o ambiente fica mais interessante. O que eu posso dizer sobre essa fotografia? Você vê que as linhas aqui, ó, estão um pouco convergentes no quadro, certo? E aqui no espelho também. Você vê que aqui ela começa bem próximo da linha e ela se distancia. O que isso significa? Que tem que corrigir aqui no vertical. Vamos ver se nessa vai dar certo. Essa aqui vai dar certo, certo? Ó. E aí você corrige aqui o vertical, fecha. Claro que você perde um pouco da fotografia. Ó, não pode exagerar aqui. Agora tá bem alinhadinho, certo? Você tem um pouco de distorção também. Barrel Distortion, ó. Ó como agora ficou bem alinhado. Certo? Agora você tem a fotografia bem alinhada. Ó, como era antes, né? E como ficou. Agora, realmente ela tá bem alinhadinha. Assim, você tem um pouco de color cast aqui por causa da iluminação de LED aqui no gesso escondido, né? Você vê que ficou meio esverdeado aqui essa parede, que é bem bonita, é um cinza assim, né? E isso aqui realmente não é o ideal. Se você tivesse feito uma fotografia com o flash também, além da luz ambiente, você teria corrigido isso e teria essa parede perfeita aqui com a tonalidade que ela realmente tem. Assim, claro, por exemplo, esse detalhe aqui, né, teria sido interessante você tirar isso aqui. Acho que tirar o banco, tirar o que está em cima aqui dele. Mas eu gostei da composição, achei bem legal. Talvez eu teria virado um pouquinho mais a câmera em direção aqui ao quadro do Picasso, porque
porque você tá um pouco em dúvida, me parece, se você quer a fotografia angulada ou reta, né? Eu teria tentado fazer as duas, né? Tentar fazer ela reta, apontando a câmera quase aqui para a geladeira, e depois ali um pouco mais em direção ao quadro do Picasso. Talvez você tivesse uma composição um pouco mais legal. Mas assim, eu gostei muito da composição, gostei da iluminação, mesmo tendo um pouco de color cast. Acho que essa foto aqui ficou muito boa. Parabéns. Última foto para analisar. Essa fotografia aqui realmente é complexa, porque você teria que ter feito a fotografia de frente para o prédio. Teria ficado mais interessante, é uma distorção aqui muito difícil de corrigir na edição. Essa aqui realmente é uma fotografia que você tem que acertar já na captura. É bem difícil. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Eu não sei se eu consegui ver todas as fotografias que eu queria ter visto, mas o vídeo já está bem longo. Eu espero que vocês tenham curtido. Logo, logo eu vou abrir aí mais um vídeo para vocês lançarem e enviarem fotografias para o canal para serem analisadas. Nesse mesmo estilo, né, para dar algumas sugestões para vocês do que pode melhorar a fotografia. Então era isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e fiquem ligados aí no canal para mais vídeos, beleza? Valeu!